Glória a Deus, seja bem-vindo. Vai se juntando aí, tocha. Aleluia. Glória a Deus, Tiago, Deus te abençoe. Vamos queimar um pouquinho na presença de Jesus. Boa noite, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Vamos deixar queimar, né? Aleluia. Vão chegando aí. Nossos queridos aí. Vão se juntando a essa turma de apaixonados pelo Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Dê aí o seu ok, dê o seu... Aleluia, seu salve aí, querido, em nome de Jesus. Faltam alguns minutinhos, né? Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Priscila, Tojo, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Aleluia. Todos que estão chegando aí, família querida, tochas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Mais uma quarta-feira, mais um tempo precioso, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Como que você tem passado esses dias? Como que tem sido aí a expectativa de tudo isso passar, né? Estamos aí na expectativa de ver tudo isso passar e a gente retornar às nossas atividades normais, né? Dentro da segurança, dentro dos cuidados que a gente precisa ter. Aleluias. Enquanto isso não acontece, nós continuamos aqui, firmes e fortes, adorando Jesus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluias. Bem-vindo, Dona Vilma. Deus abençoe. Aleluias. Vão chegando. Aleluias. Gleison, Érica, Rodrigo, Isaura. Glória a Deus. Deus abençoe também o Rodrigo. Hoje é aniversário do Rodrigo Burger. Deus abençoe vocês, Cláudia, família. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Que a paz do Senhor envolva cada um de vocês. Continue envolvendo a vida de cada um. Aleluias. Aleluias. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos clamar ao Senhor, né? É Ele que tem a resposta, é Ele que tem o destino para nós, é Ele que tem a provisão para as nossas vidas. Deus abençoe Luiz, Deus abençoe Josi, Deus abençoe Fábio, em nome de Jesus. Queridos, vamos estar orando, né?
Nós temos algumas pessoas aí que têm nos pedido oração nesses dias. Eu quero que nós nos unamos em oração também aqui pelo pai do Peter, né, que foi diagnosticado ali com Covid-19. Vamos orar por ele. Vamos orar também pelo tio, acho que é tio, né, do Maurício, lá do Amazonas também está infectado e precisa das nossas orações. Deus abençoe Sônia, Marcos. Vamos orar também pelo pai do Luiz Carlos, japonês abençoado aí. O pai dele já saiu da UTI, já está se recuperando. Vamos continuar orando por ele. Aleluias. Glória a Deus. Todos aqueles que precisam de oração, vamos estar orando ao Senhor, né? Vamos crer que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas e nós confiamos nele sempre, sabe? Quando nós temos essa convicção de quem nós somos e quem é Deus, nada nos abala, né? A gente até passa por momentos difíceis, né? Momentos que faz a gente chorar, às vezes ficar triste, mas nunca derrotados, né? Nunca fracassados. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Às vezes por dentro, né? Por fora está tudo, né, acontecendo de maneira conturbada, mas dentro de nós, dentro do nosso coração, há uma fé, uma convicção, uma alegria. Deus abençoe Rose, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Aleluias. O Senhor é bom. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos mais uma vez aqui. Nós decidimos levantar um altar de adoração ao Senhor. Estamos aqui, Deus, eu estou aqui na minha casa com a minha esposa, pastora Isis, com a Sofia, os meus irmãos, filhos desta casa, nossos amigos que nos assistem agora e aqueles que vão nos assistir depois, estão reunidos agora em suas casas, talvez algum em seu trabalho. Oramos em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua presença santa, a Tua presença maravilhosa, ela venha nos envolver, ela venha preencher o nosso coração nesse momento. Pai amado, nós queremos dar ao Teu Espírito Santo toda liberdade para que Ele faça exatamente aquilo que Ele precisa fazer. Como nós cantamos, Pai, se necessário for, muda as coisas de lugar. E se for necessário, não apenas muda, mas tira aquilo que precisa ser tirado e coloca aquilo que precisa ser colocado no lugar. Porque nós queremos ser ajustados pelo Senhor. Nós queremos ser alinhados pelo Senhor. Assim na terra como é no céu. Queremos viver aqui na terra como é no céu. Queremos desfrutar, Deus, de uma vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero, juntamente com a igreja neste momento, reunida agora, orar, Senhor, pelo pai do Luiz, orar pelo pai do Peter, Senhor, orar, Senhor, pelo tio do Maurício, enfim, Deus, por todas as pessoas que estão sendo colocadas agora diante do Senhor. Oramos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre eles neste momento e os guarde, Senhor, os proteja, Senhor. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Senhor dos senhores. Nós confiamos em Ti. E sabemos que o Senhor tem o domínio de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor permita. Deus, nós Te louvamos porque a nossa nação está em Tuas mãos. O Brasil está em Tuas mãos, Pai. As nações estão em Tuas mãos. A Tua palavra diz que o Senhor é o Criador da terra. A terra é o estrado dos Teus pés. Deus amado, Tu tens o controle de todas as coisas. Nós não estamos desesperados, nós não estamos, Pai, sem destino, sem direção, porque o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos guia e o Senhor sabe para onde está nos levando e nós confiamos em Ti. Deixamos em Tuas mãos, colocamos em Tuas mãos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Oramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada um agora e que nesta noite, Pai, mais uma vez, o Teu Espírito Santo, Ele possa fluir através de nós e nos ensine por meio da Tua palavra, Senhor. Eu estou aqui para aprender com o Senhor.
Nós estamos aqui para aprender com o Teu Espírito Santo, que é o nosso ensinador, é o nosso consolador. Jesus disse que o Teu Espírito, ó Deus, nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar, Senhor, todas as coisas. E nós estamos aqui, Pai, nessa dependência exclusiva do Teu Espírito Santo. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor que fale através de mim. Que o Senhor fale na vida de cada um dos Teus filhos que estão agora orando. Abençoa cada lar, cada família. Abençoa cada filho, cada filha, cada criança, cada jovem, cada adolescente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, que o nosso coração continue queimando. Mas para isso nós queremos colocar lenha no altar. Nós queremos deixar esse fogo aceso, essa chama acesa. Não queremos deixar que nada venha sufocar esta chama para que ela se apague. Em nome de Jesus, repreenda agora todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda tristeza. Em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Conforta-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe Sueli Rocha. Sueli, que bom ter você nos assistindo aí. Sueli também é uma amiga, irmã em Cristo, desde a minha infância, ali do Maranhão também, está nos assistindo. Deus te abençoe, Sueli, seu esposo, sua família, todos os nossos irmãos e amigos aí de Igarapé Grande. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Queridos, deixa só eu deixar aqui, né? As nossas lives acontecem às quartas e sábado. Portanto, próximo sábado teremos ainda a nossa live às 20 horas. Na segunda, nós liberamos para que todos se reúnam em suas casas e façam o seu culto, né, familiar. Reúna a sua família. Tavares, presbítero Tavares, homem de Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Reúna a sua família às segundas-feiras em sua casa e faça um tempo de adoração ao Senhor. Então, nas quartas e sábados estamos aqui online e na segunda você reúne a tua família. Já houve famílias que me mandou foto aí das reuniões que fizeram nas segundas-feiras. Tem sido bênção e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando ainda mais. E as nossas palavras, as ministrações, todas elas, além de ficar aqui no Facebook, também estão lá no YouTube, no canal da igreja. Então você pode ir lá, se inscreve no canal, assiste depois várias vezes, né? O canal do YouTube é o Aviva Church. Você pode entrar lá e buscar as mensagens, as palavras, todas elas estão lá, todas as lives, para que você ouça várias vezes ou compartilhe com mais alguém para também ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Povo abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fico feliz de saber que você está aí. Fico feliz que o Senhor tem ministrado em nossas vidas nesses dias. Amém? Olha, não deixe o fogo se apagar. Não deixe essa chama se apagar no teu coração. Eu sei que Deus está muito feliz com o povo que tem adorado a Ele em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso que está acontecendo. Tem um povo que não cessa de dar glórias, um povo que não cessa de adorar o Senhor. E você faz parte de uma geração assim, uma geração escolhida para adorar a Deus. Queridos, adorar a Deus quando tudo está bem, nós devemos fazer isso e talvez isso seja mais fácil. Mas revelar a alegria, revelar a adoração em meio às tempestades, é isso que nos forja, é isso que nos faz verdadeiros filhos de Deus. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com você, e a palavra que nós vamos ministrar nessa noite, eu coloquei até aí para você no início, né? Nós vamos falar de algo muito importante que aconteceu aqui, né, num texto, numa história. Eu estava ontem à noite, já era tarde da noite, acredito que por volta de meia-noite, 1h da manhã, com a pastora Isis, a gente estava ali meditando nesta palavra, e eu senti no meu coração de compartilhar isso com você, porque quando a gente recebe algo de Deus, né, quando a gente recebe um alimento que é bom para nós, a gente, no livro de João, capítulo 18, livro de João, capítulo 18, do versículo 1
a partir do versículo 1 até o versículo 11, João, capítulo 18, versículos 1 ao 11. Esse relato, querido, é muito importante para nós. Existem muitos ensinos nesse texto. E eu queria que você estivesse prestando bem atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim, ó, João, capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com os seus discípulos. Frequentemente Jesus ia àquele lugar, no Monte das Oliveiras, no Olival, no lugar da prensa, né? O Monte das Oliveiras significa o lugar da prensa, era o lugar onde, né, era prensada, né, a azeitona para que saísse o óleo, né? Isso é muito profético para nós, sabe? Nesses momentos de pressões, neste momento de, sabe, de turbulência, é nesse momento que precisa sair de nós algo bom, precisa sair de nós um óleo fresco, o bom perfume de Jesus. Versículo 3 continua dizendo, então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Versículo 4 diz, entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, Jesus tinha pleno conhecimento de tudo aquilo que estava por vir, tudo aquilo que estava por acontecer. Saiu ao encontro deles, olha só, saiu ao encontro deles e lhes perguntou, a quem vocês procuram? Responderam-lhe, a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traía, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse, eu sou Jesus, eles recuaram, atônitos, e caíram no chão. Assim que Jesus falou assim, eu sou Jesus, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo, a quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou, eu já vos disse que eu sou Jesus. Eu não sei a tua versão, a tua Bíblia, mas eu acredito que esteja assim. Eu sou em letra maiúscula. Olha só, eu sou é o nome de Deus, né? Deus se apresenta para Moisés e diz assim, Moisés, quando o faraó perguntar quem te enviou, você vai responder. Na verdade, Moisés pergunta para Deus, quando o faraó me perguntar quem me enviou, Deus fala para ele assim, ó, fala apenas que o eu sou te mandou. E Jesus usa essa expressão aqui e fala assim, eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai esses homens seguirem seus caminhos. Versículo 9. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele lhes dissera. Não perdi nenhum de todos o que me deste. Neste momento, olha só, é aqui que eu quero, meditar com você, claro, dentro de todo o texto, mas principalmente aqui, nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, olha só, puxou-a da bainha e feriu o servo, preste atenção nisso, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro,
embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Queridos, nós temos aqui uma palavra, Deus abençoe Cláudia, glória a Deus, Peter, Deus te abençoe. Nós temos uma palavra muito forte para nós hoje. Sabe, como que nós reagimos? Qual é a nossa reação? A reação é algo muito importante na vida de uma pessoa. O modo como ela reage às situações, isso é muito importante, isso fala muito. Esse texto ele é profético porque ele aponta exatamente para algo que o próprio Jesus já dizia. Isso aqui está acontecendo para se cumprir uma palavra. Quando Jesus entra naquele lugar chamado Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus tinha um costume de estar ali todos os dias orando. Ele tinha o hábito de estar naquele lugar para falar com Deus. Só que naquele dia era um dia especial. Por que especial? Porque era o dia onde Jesus estaria mais uma vez sendo alvo do cumprimento da palavra de Deus. E ele estava no lugar certo. Quando Jesus chega naquele lugar para orar, vocês conhecem a história, Judas vem com alguns soldados, com algumas pessoas ali, com a intenção de prender Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, juntamente com aquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus se antecipa aquilo. Jesus vai ao encontro dos seus acusadores. Jesus vai ao encontro daqueles que vinham contra ele. Uma coisa interessante, queridos, o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele ensina a sua igreja a ser uma igreja resistente, a ser uma igreja que não retrocede, a ser uma igreja que enfrenta os desafios, que encara de frente as lutas, que encara de frente os obstáculos e que não foge. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. Então a igreja de Jesus é uma igreja que avança. O povo de Deus é um povo que foi chamado para avançar e para enfrentar o inimigo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, ou seja, contra você, contra mim, contra nós, como igreja do Senhor. Nós temos as armas que o Senhor nos deu e elas são poderosas nele. Então Jesus, ele não foge, ele não se ausenta daquele momento. Mas a Bíblia diz que Jesus se aproxima, vai ao encontro dessas pessoas e pergunta, quem vocês estão procurando? E eles respondem, estamos procurando Jesus de Nazaré. Quando Jesus responde, ele diz assim, eu sou. Quando ele diz eu sou Jesus, naquele momento, Jesus, Deus, se manifesta de uma forma tão poderosa que a Bíblia diz que os seus inimigos, os soldados, eles recuam e caem no chão. Veja o poder da presença de Jesus. Só que, mesmo assim, aqueles homens não desistem, eles continuam no seu processo, do seu objetivo de levar Jesus. Porque para isso eles foram enviados, para prender Jesus. E a Bíblia diz que quando eles, mais uma vez, se aproximam de Jesus para prender, e é aqui que eu quero que você preste atenção, a Bíblia diz que um homem, e se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os evangelhos vão citar esse texto, vão falar dessa história, desse momento, desse tempo profético na vida de Jesus, na vida da igreja. Mas somente João, ele cita mais detalhadamente algumas coisas que aconteceram ali. Por exemplo, João, ele vai citar o nome do sumo sacerdote que Pedro corta a orelha. João vai citar que foi Pedro que fez isso. Os demais evangelhos não citam, mas João, ele faz questão de citar. E eu queria que você entendesse algumas coisas aqui. Esses dias eu estive falando sobre isso, não é? Qual é a nossa função como igreja? É cortar a orelha ou é colocar a orelha no lugar?
Qual é a função de nós como igreja? É cortar a orelha ou colocar a orelha no lugar? Quando eu estava meditando nessa palavra ontem com a pastora Isis, algumas coisas vieram ao nosso coração e a gente pesquisou algumas coisas que são muito interessantes aqui. Sabe, esse rapaz que João cita o nome dele, chamado Malco, esse rapaz ele era servo. Se você ler o texto, você vai ver que ele era servo do sumo sacerdote Caifás. O que é um servo de um sumo sacerdote? O servo é um discípulo, é alguém que estava sendo preparado para ser o sumo sacerdote. Ele estava sendo treinado para ocupar o lugar do sumo sacerdote. E ele vai para aquele encontro representando o sumo sacerdote, como autoridade religiosa daquele momento. Então, a polícia, né, a guarda daquela época se junta, né, a eles, estão ali e Malco está com eles. E a Bíblia diz que no momento em que eles se aproximam para prender Jesus, Pedro ele tem uma reação. E é em cima dessa reação que eu comecei a pensar algumas coisas relacionadas à nossa vida, como que nós reagimos em determinados momentos e como nós precisamos reagir. Porque uma coisa é a ação, outra coisa é a reação. Você reage mediante alguma coisa que te acontece, né? Tem gente, por exemplo, que na hora do medo, a reação dele é ficar paralisado. Tem pessoas que na hora do medo, a reação é correr. Cada pessoa reage de uma forma diante de determinadas situações, né? Então, ali estava uma situação complicada. Pensa comigo, Jesus, amigo dos discípulos, sabe, mentor dos discípulos, Senhor dos discípulos, Jesus estava ali, junto com eles, orando, num ambiente de paz, num ambiente de tranquilidade. De repente, alguém se levanta e vem prender Jesus. A reação de Pedro nesse momento fala muito conosco com relação às nossas reações como igreja. Porque nós precisamos analisar os dois lados. Nós não podemos chegar de imediato e já acusar ou recriminar Pedro pela reação que ele teve. Humanamente falando, imaginemos, humanamente falando, Pedro pensou, eu estou defendendo o meu Jesus. Eu estou defendendo o meu Senhor, o meu amigo. Olhando por esse lado, o que nós aprendemos como igreja, nós como filhos de Deus? Nós temos valores, nós temos princípios, nós temos a nossa família. E o que nós fazemos para defender a nossa família? Nós pegamos a espada e lutamos, amém? Nós vamos lutar, nós vamos defender a nossa casa, porque para isso o Senhor nos chamou. Sabe, a igreja de Jesus, ela precisa entender algumas coisas. Lembra de Jesus com Marta e Maria? Nós não podemos recriminar nem a Marta nem a Maria. As duas estavam certas, só que em momentos diferentes. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, ela entendeu que aquele momento era para ouvir. Marta estava fazendo coisas que precisavam ser feitas, mas não era o momento de se fazer. Da mesma forma que Pedro, nesse momento, ele reage com a sua alma, ele reage com os seus sentimentos, ele reage com a sua paixão por Jesus. E aí eu entro, queridos, para algo que tem falado muito comigo como filho de Deus, como igreja do Senhor. Sabe quantas vezes a gente fica omisso diante de tantos ataques, diante de tanta violência, diante de tanta atrocidade, diante de tantas coisas que se levantam para confrontar os valores e as verdades do reino de Deus. Sabe, a nossa luta, ela não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta, ela é espiritual, mas as nossas reações precisam ser manifestas de algumas formas. É por isso que Deus tem levantado, não só na nossa nação, mas na nação, no mundo, Deus tem levantado homens
Homens que são voz profética, homens que falam a verdade, homens que não temem falar e que são autoridades constituídas por Deus para fazer isso. Então, como igreja do Senhor, como filho de Deus, eu preciso entender que eu também fui chamado para isso. Agora preste atenção numa coisa. Quando Jesus chama os discípulos, ele fala assim, olha, não leve roupa, não leve sacolas, nada. Sabe, vocês precisam sair livres para andar comigo. Só que o interessante é que nesse momento, Pedro estava com a sua espada. Olha só, Pedro estava com a sua espada. Queridos, a gente precisa entender algumas coisas quando a palavra de Deus é escrita, porque ali há revelações que Deus quer falar conosco. Nós podemos entender de duas maneiras. Existe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E existem as espadas naturais que nós usamos no nosso dia a dia, para que nós conquistemos algumas coisas que Deus coloca diante de nós. Deus abençoe Roberta, João. Então nós precisamos entender que diante de certas situações é necessário uma reação à altura. Então nós não podemos nos acovardar diante de todas as afrontas que se levantam contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, contra a nossa casa, contra os princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele não precisa de defesa, Jesus não precisa ser defendido, Deus não precisa de defesa, mas aqui na terra, queridos, Deus colocou a igreja para ser voz profética, Deus colocou a igreja para ser uma voz que dá destino, para ser uma voz que resiste, para ser uma voz que confronte o pecado, para ser uma voz que não se submeta e que não se renda diante das ameaças. Nenhum dos discípulos de Jesus, eles tiveram dificuldades, mas você vai ver a história de vida deles, você vai ler a história de vida deles. Todos eles foram homens que resistiram, foram homens que não abriram mão dos seus valores e que pegaram as suas espadas e lutaram. Lutaram com a verdade, lutaram com a justiça, lutaram com a integridade. Eles viviam isso. Nesse momento, Pedro, ele pega a espada para defender Jesus. Sabe, olhando para a humanidade de Pedro, a gente consegue entender. Alguém que estava ali protegendo e defendendo a quem ele amava. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes, queridos, não é que Deus precise de defesa, Jesus não precisa de defesa, mas quantas vezes o inimigo fala, o inimigo ameaça, a gente ouve tanta coisa que confronta a verdade e nós não temos a coragem de liberar a palavra, nós não temos coragem de levantar a nossa voz e nós precisamos ter essa atitude, sabe? Quando Deus chega para Josué, a Bíblia diz que Josué estava ali com medo dos midianitas, escondido. E Deus chega para ele e fala, homem corajoso, sai daí, sabe? Ele olha para um lado, olha para o outro e fala assim, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais fraquinho. Não, querido, você é forte. Ser forte, corajoso, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você vai. Então eu oro, queridos, para que Deus levante uma geração assim. Não uma geração que saia brigando, fazendo arruaça, fazendo quebradeira, não. Mas uma geração que, com integridade, com justiça, não se renda ao pecado, não deixe de falar a verdade, não deixe de confrontar e mostrar aqui, nós estamos aqui para defender o reino de Deus. Os princípios e valores, na verdade, os princípios e valores do reino de Deus. Amém? Então, olha, você vê isso no próprio Jesus. Quando Jesus entra no templo e Jesus vê toda aquela situação que estava acontecendo ali, Jesus, ele, por ter ciúme, por ver, sabe, a casa de Deus sendo transformada num lugar de negócios, Jesus se revolta e Jesus pega um chicote, ele sai, sabe, derrubando mesas, virando mesas. Para quê? Ele estava ali mostrando algo. A casa de Deus é casa de oração, casa de santidade, casa de adoração, não é casa de negócios. Então eu preciso me posicionar, eu não posso ser omisso, a igreja de Jesus tem que ser assim. Então Pedro, ele pega aquela espada
E ele corta a orelha de Malco. Corta a orelha de Malco. Só que algumas coisas são interessantes aqui. Quando ele atinge a orelha de Malco, você vai ler isso no livro de João. Nos demais livros você não vê isso, mas João faz questão de dizer que foi a orelha direita. Você já parou para pensar nisso? Por que foi exatamente a orelha direita? Talvez alguém pode pensar, cara, Pedro tinha uma pontaria. Não, isso foi proposital. Isso foi intencional. Deixa eu te falar uma coisa. Malco significa rei. O nome Malco significa rei. E ele era a pessoa, o servo que estava sendo preparado para ser um sacerdote. E no ritual judeu, para alguém ser sacerdote, se você ler lá em Levítico, se eu não me engano é Levítico 10, 18 ou 18, 10, você vai ler que quando Deus traz para Abraão, para Arão, as instruções a respeito das ordenanças, né, da consagração, da separação dos sacerdotes, uma das coisas que eles faziam era ungir a orelha direita. Para que um sacerdote pudesse ser efetivado, ele precisava ter a sua orelha direita ungida. Portanto, se alguém estivesse sendo preparado para ser um sacerdote, se ele não tivesse a orelha direita, ou qualquer outra, mas principalmente a direita, ele não poderia ser um sacerdote, porque ele teria um defeito. Então, isso é muito profético, isso é muito poderoso para a gente entender. Porque quando Pedro pega aquela espada, ele sabia o que ele estava fazendo. E aí a gente pensa em algo, queridos. Quando a gente luta, quando a gente batalha, quando a gente guerreia contra alguém, no caso eu estou falando espiritualmente, não estou falando de briga física, mas contra uma situação, contra uma dificuldade, contra uma batalha espiritual, a gente precisa saber exatamente como nós estamos, ou com quem nós estamos lutando, para que a gente possa, de fato, atingir o alvo. Sabe a oração? A palavra do Senhor fala assim, vocês pedem e não recebem, oram e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. Em alguns outros lugares você vai ver a palavra de Deus dizendo assim, olha, o Espírito Santo é Ele que nos ensina a orar como convém. Às vezes nós não sabemos falar, nós não sabemos orar. É por isso que a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus discernimento e sabedoria para saber lutar, para de fato atingir o inimigo no alvo, no lugar certo. Preciso. Sabe, a igreja de Jesus precisa ser uma igreja precisa, uma igreja que se move com precisão. Sabe o que é precisão? Quando nós falamos de precisão, a gente pensa em bisturi, a gente pensa em alvo, sabe? Alguém que não erra o alvo. Quando a palavra de Deus faz questão de dizer que Pedro pegou a espada e cortou a orelha direita de Malco, ele sabia quem era aquele rapaz, ele sabia quem era aquele homem. Ele sabia que aquele moço era alguém que estava sendo preparado para ser sacerdote. Alguém que é preparado para ser sacerdote, segundo o ritual judeu, ele passa mais de 5 anos estudando a Torá. Ele conhece todas as coisas em relação à lei. Então era alguém conhecido ali naquele meio. Era um homem de respeito. E Pedro pega a espada e ele vai exatamente na orelha direita de Malco. Sabe? Humanamente falando, ele estava atingindo um alvo para defender algo que ele acreditava. Sabe por que nós como igreja não temos defendido muitas vezes as coisas do reino de Deus? Porque já não há mais crença no nosso coração. A gente não está acreditando mais. A gente não confia mais. Sabe, a gente parece que não entende que o evangelho permanece o mesmo, então a gente não luta mais. Mas Pedro acreditava, ele acreditava no seu Senhor, então ele pegou aquela espada e ele foi diretamente na orelha direita.
de Malco. Imagine naquele momento, aquele jovem, aquele rapaz que estava ali, sabe, há poucos dias de ser consagrado, ungido sacerdote, agora com a sua orelha direita decepada. Para ele era uma perda inestimável, para ele era algo terrível. Só, queridos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que quando Pedro faz isso, ele atinge a orelha de Malco. Sabe qual é a reação de Jesus? Jesus, ele vai, pega lá a orelha, cura o Malco, colocando, restaurando a sua orelha, deixando tudo no seu devido lugar. Nós precisamos aprender algumas coisas. A forma como nós reagimos, às vezes as intenções, as motivações que nós temos, elas são boas. Mas a gente precisa saber o tempo dessa reação. Tempo de reação. Pensa nisso. Tempo da reação. Lembra lá a palavra do Senhor que fala que há tempo para todas as coisas? Então há tempo de você ficar parado. Há tempo de você reagir. E nesse momento, quando Pedro reage, naquele momento, falando agora literalmente do texto, não era o momento para que ele reagisse daquela forma. Mas ele reage. E quando ele reage daquela forma, ele atinge a orelha direita de Malco. Jesus vai lá e coloca a orelha daquele rapaz no lugar. Sabe o que eu vejo nisso? Além de toda a bondade, misericórdia e amor de Deus, eu vejo o seguinte: Deus, ele conhece cada sonho que você tem. Deus, ele conhece cada projeto que você tem na sua vida. Deus, ele conhece as suas aspirações. Deus sabe de tudo que você tem feito. E ele vai cuidar de você e não vai permitir, mesmo que no meio do processo você sofra algo, ele vai colocar tudo de volta no lugar para que o teu plano seja concluído, para que você alcance aquilo que você tanto almeja. Eu imagino, você lê a história, você não vai ver mais em nenhum dos livros se falando sobre esse jovem, se falando sobre Malco. Mas a gente pode imaginar que ele carregou para toda a sua vida uma experiência maravilhosa. Carregou por toda a sua vida a experiência de ter de volta aquilo que ele havia perdido. Seus sonhos, seu ministério, sua vida, tudo estava ligado àquele momento em que Jesus coloca de volta a orelha dele no lugar. Quando Jesus faz isso, Jesus se vira para Pedro e fala assim: Pedro, você não devia ter feito isso. Você não podia ter feito isso nesse momento. Na verdade, Jesus não condenou Pedro. Jesus não condenou, você não serve para andar comigo, você não serve para caminhar comigo, você não serve para ser um servo, não, Jesus não fez isso. A Bíblia diz que Jesus, ele dá uma ordem para Pedro, ele dá um comando para Pedro e diz assim: Pedro, pega a tua espada, embainha a tua espada, ou seja, guarda essa espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? O que você está fazendo, Pedro, nesse momento, você pode até ter uma boa intenção, mas nesse momento a tua reação, ela de alguma forma, ela pode atrapalhar o propósito que Deus tem para a minha vida, sabe? Então eu preciso passar por esse processo, é necessário que eu passe. Eu vou ter que beber esse cálice, Pedro. Então entenda uma coisa, essa tua reação agora, ela não é adequada, sabe? A igreja de Jesus precisa entender uma coisa, nós podemos reagir, nós temos a espada. Interessante, nós falamos de espada, Pedro tinha uma espada literalmente falando. Quando nós falamos de espada para nós temos a palavra de Deus, mas a mesma espada que dá vida, a mesma espada que traz cura, essa mesma palavra, a Bíblia diz que o Espírito vivifica, mas a letra, ela mata. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Então, quando eu libero uma palavra, sabe, eu tenho que tomar cuidado,
Porque essa palavra, ela pode trazer, talvez, um destino errado para alguém. Ela pode trazer morte para alguém. Porque foi uma palavra liberada na hora errada. Ou seja, eu peguei a espada, tinha uma boa intenção, mas eu agi ou reagi de maneira errada na hora errada. Pedro fez isso. E Jesus fala assim, não, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você usou a espada errada. Eu tenho um propósito. E o propósito é chegar na cruz. E para chegar na cruz eu preciso passar por tudo isso que eu vou passar agora. Eu vou ser preso. Jesus já sabia. Você lê lá atrás no texto, Jesus dizendo que ele já se antecipou. Ele já sabia o que iria lhe acontecer. Então ele não foi pego de surpresa. Mas a reação de Pedro é uma reação humana. E Jesus vem para ele e fala assim, Pedro, não é assim que funciona. E se você for ler em alguns outros textos, você vai ver Jesus dizendo assim, olha, se eu quisesse, eu poderia pedir aqui 12 legiões de anjos, e eles viriam e me defenderiam. O que Jesus está ensinando agora? Pedro, a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa batalha não é natural, ela é espiritual. E só pode vencer batalha espiritual com armas espirituais, Pedro. Não dá para vencer espiritualmente com a carne. Não dá para vencer batalhas espirituais com armas da terra. Não dá, Pedro. Essa tua espada aí, olha o que é que ela fez. Ela cortou a orelha de alguém. Essa espada, ela feriu o destino de alguém. Essa espada, ela quase destruiu o sonho de um rapaz. Essa espada, ela quase tirou, sabe, o futuro, a alegria da vida de uma pessoa. Não, Pedro, não use essa espada. Não é assim que funciona. Se eu quisesse, eu mandaria aqui, pediria uma legião de anjos e eles viriam e me trariam a liberdade que eu... Sabe, mas não é assim que funciona. Jesus estava dizendo, para guerras espirituais, armas espirituais. Armas espirituais. Para guerras naturais, usa as armas naturais. Amém? A gente tem que sair todo dia para trabalhar. O que a gente faz? Trabalha. São armas naturais. Você vai trabalhar, vai se esforçar, vai pegar um carro, vai pegar ônibus, vai andar de bicicleta, enfim, vai pegar uma enxada, vai fazer alguma coisa. Você está trabalhando. São armas naturais que você tem para conquistar algumas coisas que você quer. Mas existem algumas lutas, algumas coisas que são conquistadas no espírito. E para conquistar espiritualmente, somente armas espirituais. Então, a nossa reação, ela precisa ser dentro da medida certa. Sabe, como igreja do Senhor, eu me posiciono. Eu pego a minha espada, eu defendo os valores, eu defendo os princípios, e nós precisamos fazer isso. Defender a nossa casa, defender a nossa família. Existem coisas que a gente vai fazer aqui, vai usar as armas que a gente tem aqui. Deus nos deu essas espadas. Pedro estava com elas. Pedro usou a espada. Só que não era naquele momento. Mas ele poderia usar, como a gente pode usar. O que a gente não pode é perder os princípios, perder os valores, perder a nossa, sabe, integridade. E ceder diante de tudo aquilo que são as pressões que vêm contra nós. Mas guerras espirituais, batalhas espirituais, somente com armas espirituais são poderosas em Deus. É por isso que Efésios vai dizer para você lá, Paulo falando aos Efésios, que nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus. São essas armas que precisam estar em nosso coração, em nossa vida, essas armas espirituais. Então hoje, mais uma vez eu quero fazer essa pergunta. Qual é o nosso papel? Colocar a orelha no lugar ou cortar a orelha? A minha resposta para você é, depende do momento, depende da circunstância, depende do que você estiver vivendo. Porque se você está vivendo uma batalha, uma guerra natural, e é necessário que você use a espada natural, você vai usar. Se você está num processo jurídico, por exemplo, às vezes nós temos causas, né, na justiça, você está com algum processo jurídico. O que você vai fazer? Você vai ficar em casa, dobrar os joelhos somente? Não, você vai orar,
Mas você vai procurar um advogado, você vai preparar um bom processo para que você possa, sabe, usar essas armas e conquistar aquilo que você quer. Da mesma forma espiritualmente. Então, no natural, eu uso armas naturais, eu defendo os valores, os princípios. Sabe, se alguém se levanta contra a palavra de Deus, ela não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa, mas a minha casa precisa. A minha família precisa, a minha cidade precisa. Deixa eu te falar uma coisa, uma vez Davi, sabe, chegou na sua cidade e percebeu que a cidade tinha sido saqueada. Haviam levado todas as pessoas, homens, mulheres, crianças. Sabe o que ele fez? Ele reuniu seus soldados, ele pegou as espadas e ele falou assim: vamos lá resgatar a nossa cidade, vamos lá buscar o nosso povo. Então nós podemos e devemos lutar pelas nossas cidades, pelo nosso estado, pela nossa nação. Nós precisamos fazer isso. Nós podemos lutar de várias formas. Existem as lutas que são vencidas somente no espírito, mas existem lutas que precisam ser vencidas aqui com a espada na mão, através de reações justas, através de reações equilibradas, de reações fundamentadas em princípios e valores da palavra de Deus. O que nós não podemos fazer é fugir dos princípios, é fugir dos valores, sabe? É usar de inverdades. Mas quando nós temos a verdade, quando nós temos a integridade, a gente precisa manter esse compromisso e não ceder, não abrir mão. Então Pedro, ele corta a orelha daquele rapaz, porque ele estava querendo defender o seu amigo, o seu Senhor, o seu Salvador, Jesus. Humanamente falando, sabe, ele estava fazendo a coisa certa, mas não era o momento de se fazer aquilo, porque ali não se tratava de uma guerra natural, ali se tratava de uma guerra espiritual. Jesus falou: Pedro, não faz isso, porque há um propósito, já está escrito, eu vou ter que beber esse cálice. Então o que eu quero pedir a você, e peço ao meu coração que o Espírito Santo faça isso, é que ele nos dê discernimento, que ele nos dê sabedoria, para que a gente possa, sabe, no momento certo lutar, no momento certo agir, no momento certo pegar a espada certa. Se é a espada natural, eu vou pegar. Se é a espada do Espírito, eu vou pegar. Amém? Lá na nossa igreja, a gente tem lá a grama. Tem que cortar a grama, não é isso? Tem que cortar, tem que deixar bonito. Você acha que a gente vai dobrar o joelho e ficar: Deus, manda o anjo cortar a grama? Você acha que você vai chegar lá depois e vai ver a grama cortada? Vai acontecer isso? Claro que não vai. Eu preciso pegar, o cortador de grama. Além do cortador de grama, eu preciso ter pessoas para que a gente possa fazer isso. É a batalha, é a guerra daquele momento. É natural. É uma reação que eu estou tendo a uma situação. Está muito feio, tem que arrumar. A nossa vida também é assim. Sabe, Moisés estava ali, olhando para o mar. A Bíblia diz que ele estava olhando para o mar. O povo desesperado, o povo gritando: e agora a gente vai morrer? E Moisés orando, Moisés clamando a Deus, Faraó chegando, os inimigos chegando, a pressão chegando. Pensa nisso, você sendo pressionado, cada dia mais você sendo pressionado. E Deus esperava de Moisés uma reação, mas uma reação não no espiritual apenas. Aí a Bíblia diz que Moisés estava ali orando. Deus fala para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Diz ao povo que marche, usa os pés, marcha. Naquele momento Moisés decide marchar, decide não apenas se mover no espiritual, mas também se mover no natural, porque isso fala muito. Então Pedro, nesse momento, querido, ele nos ensina algo nesse texto, que a igreja de Jesus é uma igreja que luta com as espadas que Deus tem colocado em suas mãos. São armas poderosas para vencer batalhas espirituais. São armas poderosas que Deus nos dá para vencer as batalhas naturais aqui do nosso dia a dia. Nós estamos aí numa pandemia. O mundo está em crise, mas aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão em Cristo, eles estão seguros.
E essa segurança não significa falta de cuidado, significa irresponsabilidade, não. Essa confiança significa que a minha vida está no Senhor. Que o Senhor é quem guarda a minha casa, o Senhor é quem guarda a minha família, o Senhor é que protege a minha vida. Então é isso que me dá essa segurança, é isso que te dá essa segurança, essa confiança que nós temos nele. Então, como igreja de Jesus, nós podemos e devemos fazer as duas coisas. Se for necessário, você precisa cortar orelhas de algumas coisas. Você precisa atingir o alvo, para que você defenda valores, para que você defenda princípios, para que você defenda a verdade. Em alguns momentos, não é essa espada que você vai usar. É espada espiritual. É no silêncio, é na oração, é ali no teu cantinho, clamando a Deus. Porque Jesus nos ensina isso também. Momentos em que você vai para o quarto, momentos em que você está ali sozinho, mas você está batalhando, você está clamando a Deus. E Deus está vencendo por você. Deus está clamando por você. Teve um momento em que o povo de Israel estava lutando. A Bíblia diz que Moisés estava com a mão levantada. Enquanto Moisés estava com a mão levantada aos céus, o povo estava vencendo. Mas no momento que ele baixava a mão, de tão cansado que ele estava, o povo perdia a batalha. O povo começava a perder. Mas aí chegava alguém, segurava na mão dele e levantava novamente. Queridos, existem lutas que são vencidas só na intercessão, só na oração, só com as tuas mãos levantadas para o céu. Quando a gente faz isso, batalhas são vencidas. Agora existem guerras que são vencidas no dia a dia. Com a tua postura, com a tua fala, com a tua linguagem. Linguagem de filho, linguagem de alguém que é íntegro, linguagem de alguém que profetiza vida, de alguém que não cede a sua boca para imundície, de alguém que não cede a sua boca para que o diabo fale, mas alguém que permite que os seus lábios sejam ungidos e usados pelo Espírito Santo. Então, que nesta noite nós possamos pegar essa palavra, e eu sei que o Espírito Santo tem muito mais coisas para revelar através dessa palavra para a minha vida e para a tua vida. Então pega esse texto, quando você chegar em casa aí, João capítulo 18, pega esse texto, do 18, versículo 1 até o 11, medita nisso. Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, mas não tenha pensado nisso. Sabe? A reação de Pedro. E qual é a nossa reação diante das situações, das dificuldades que a gente passa. Cada reação, ela vai revelar alguma coisa, sabe? Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e discernimento. Senhor, esse é o momento de usar a espada natural, eu vou usar a espada natural. Esse é o momento de usar a espada espiritual, eu vou usar a espada espiritual. Por quê? Porque se eu usar a espada natural, no momento em que a espada deveria ser a espiritual, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que Pedro fez. Eu vou ferir alguém. Eu vou destruir o sonho de alguém. Sabe? Eu vou impedir alguém de caminhar. Eu não vou ser bênção na vida de uma pessoa. Mas quando eu entendo o momento, quando eu consigo discernir o momento, eu vou saber lutar corretamente. E é isso que Deus quer nos ensinar como igreja do Senhor. Você pode tanto cortar a orelha de muita coisa que procura tirar Jesus de dentro de você, que procura arrancar Jesus de dentro de você, que procura tirar os princípios e valores de Deus de dentro de você. Você precisa pegar uma espada e dizer, sai daqui. Não. Sabe? Quando Davi fala assim, que ele não se assentava na roda dos escarnecedores, esse se assentar, ele está dizendo, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu não faço parte disso, e eu expresso a minha opinião. Eu não concordo porque está errado. Eu não aceito, eu não me assento aí. E está errado quem se assenta. Sabe? Não é deixa para lá, não, é posicionamento. Nós somos luz. A palavra do Senhor fala que não tem como. Ou você é luz, ou você é trevas. Não dá para as duas estarem juntas. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Sabe? Não dá para sair da mesma boca uma água doce e uma água salgada. Nós precisamos ter a água
viva. Fluem do nosso interior, diz a palavra do Senhor, rios de águas vivas. Então, como filhos, nos levantemos nesses dias, como igreja do Senhor. A gente está vivendo uma crise, né? O mundo está dizendo aí, é crise para lá, crise econômica, crise é isso. Mas se posicione. Se posicione. Tenha a palavra certa, saiba lutar corretamente. Responda corretamente, reaja corretamente. Lembra que eu falei? O medo, ele provoca algumas reações de algumas pessoas. Tem gente que corre, tem gente que fica parado. No meio de tudo isso que está acontecendo, reaja. Mas reaja de acordo com a orientação que vem do céu. E a orientação do céu nesses dias é para que você aquiete o teu coração, para que você confie no Senhor. Porque, queridos, tudo que está acontecendo e que vai acontecer não pode assustar o nosso coração. Pelo contrário, isso tem que deixar o nosso coração mais cheio de expectativa. Porque o nosso Rei, Jesus, está voltando para nos levar para o céu. Para levar para a glória. Então tudo isso vai acontecer. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou defender os valores. Enquanto eu estiver aqui, eu vou defender os princípios. O reino de Deus, a casa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus entrou no templo. E não era a questão, a gente usa a alegoria espiritual do templo, né, que Deus precisa restaurar e limpar o nosso templo. Mas não é apenas o templo do nosso corpo. É o templo, estrutura também, casa de Deus, valores. Deus está aqui para, sabe, Ele espera de nós que nós cuidemos, que nós zelemos por aquilo que Ele nos deu, sabe? Quando você olha para a Bíblia, você vê todos esses ensinos, são maravilhosos. Deus quer cuidar de nós como templo do Senhor, mas Ele quer que eu ame a minha casa. Eu amo a minha casa. Eu lavo louça com a minha esposa, eu cuido dos banheiros, eu ajudo a limpar, eu quero a casa nova, eu vou pintar a casa, eu vou reformar a casa. Você não faz isso? Você compra um móvel novo, você quer deixar a tua casa bonita, você cuida dela, porque você quer se sentir bem nela. Da mesma forma é a casa de Deus. Então, eu como igreja do Senhor, estou aqui para defender os valores, para lutar por aquilo que é melhor para a casa do Senhor. Para o reino de Deus. E eu não estou falando de instituição, não, de nome, de forma nenhuma. Estou falando de princípios, de valores. Eu amo a casa do Senhor e sei que você ama a casa de Deus. E eu sei que você ama os valores, então lute pelo reino de Deus. Lute por aquilo que foi plantado dentro de você, sabe? A palavra do Senhor fala assim, guarda o que você tem, para que ninguém tome. Perceba a palavra, está dizendo que alguém vai tentar tomar. Guarda bem o que você tem. Esse guardar é esconder bem, é proteger. Esse guardar não é deixar para lá numa gaveta esquecido, não. Esse guardar é proteger. Protege bem o que você tem. Protege a tua família, protege os valores, protege os princípios, protege o teu coração. A Bíblia diz, guarda o teu coração, protege o teu coração. Protege. Então usa as armas que você tem para alcançar uma vida melhor em Deus, para ser um homem melhor, para ser um servo melhor. Amém? Eu peço ao Espírito Santo que essa palavra fique no teu coração. E peço ao Espírito Santo que nesta noite, mais uma vez, Ele possa nos ensinar como igreja a reagirmos da maneira certa. Reagirmos da maneira correta. Precisamos reagir. Igreja do Senhor, reaja. Mas reaja da maneira certa. Use as armas que Deus te deu. E elas são poderosas. Deus te abençoe, Leila, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, use as armas que o Senhor tem te dado. Amém? E lute por aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Amém? Não desista, não desista. O Senhor te capacita e te fortalece. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar mais uma vez. Nós vamos estar aqui orando. Eu queria que você quiser expor aí um pedido de oração, fique à vontade, coloque o seu pedido de oração para que a gente possa juntos como igreja, clamar aos céus, pedir ao Senhor, para que em cima dessa palavra, como igreja, a gente possa guerrear, a gente possa lutar e a gente possa alcançar, sabe, os lugares que Deus tem para nós, como igreja do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Aleluias, o Senhor é bom. Aleluias. Deus te abençoe, Léo, em nome de Jesus. Léo, Deus te abençoe, viu? Muito bom ter você aí. Léo, amigo, companheiro de trabalho, Deus te abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero orar com você. Vamos continuar orando mais uma vez aí pelos nossos irmãos, né, que estão aí hospitalizados, pelos nossos amigos. Vamos orar pelas pessoas que estão internadas nos hospitais aqui da nossa nação, das nações, mas nós estamos aqui no Brasil, então estamos orando, buscando ao Senhor por esse povo, né? Vamos orar pelas autoridades para que o Senhor venha trazer equilíbrio, o Senhor venha trazer ordem, sabe? No meio de todo esse caos. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus está fazendo algo maravilhoso. Deus está fazendo algo poderoso. Amém? Então continuemos a orar por eles, pelos funcionários que estão trabalhando, sabe? Em todos os lugares que foram permitidos aí. Que o Senhor esteja guardando, queridos. Numa guerra há mortos e há feridos. Numa guerra há luto. Numa guerra há tristeza. Mas, queridos, todo o processo de vitória, todo o processo de conquista, ele vai, sabe, gerar consequências. E muitas vezes o que acontece não é aquilo que nós esperamos. Mas nós confiamos em um Deus que tem sempre o melhor para nós. E Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelo Elivan Ferreira. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Pela Priscila pede oração pela mãe dela, a Cristina, que está doente. Vamos orar por ela. Glória a Deus. Aleluias. A Arlete está falando aqui que está ouvindo o culto com André e pastor Isaías Machado de Jundiaí. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus, pastor Isaías. Aleluias. Arlete, Deus abençoe vocês aí em Jundiaí. Glória a Deus. Vamos marcar um dia para estarmos juntos aí, em nome de Jesus, a vocês aqui, Bertioga, em nome de Jesus, pela igreja, pelo trabalho, né? Vamos orar, né, por tudo isso que está acontecendo, que o Senhor cuide do seu povo, cuide da nossa nação, em nome de Jesus, aleluias, os nossos empresários, né? Vamos orar pelas empresas, muitas pessoas desempregadas, né, perdendo seus empregos e sem saber o que fazer, vamos estar orando. Agora é a hora da batalha. Essa guerra agora que a gente vai ter é uma guerra espiritual, nós vamos orar. Mas quando você sair daqui, guarda isso, vai cair na prova. Quem conhece já sabe, né? Vai cair na prova. Você vai precisar usar a espada. Você pode usar a espada do Espírito para guerras espirituais. Você vai usar a espada natural para guerras naturais. Mas seja preciso, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero mais uma vez te agradecer por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui, estamos tendo aqui, Senhor. A Tua presença nos envolve, a Tua presença nos guarda. É o Senhor que cuida de nós. Assim como Pedro, Deus, reagiu naquele momento porque amava o Senhor e queria defender o Senhor. E nós compreendemos a reação dele, nós como igreja do Senhor estamos aqui, Pai, para pedir ao Senhor que nos dê forças, que nos capacite, para que nós lutemos, Pai, contra tudo aquilo que se levanta para tentar destruir a nossa casa, a nossa família, tentar destruir a nossa vida, os valores que nós temos. E nós pedimos ao Espírito Santo, ó Deus, que nos ajude a discernir o momento certo das nossas reações, para que nós saibamos usar a espada certa, que nós saibamos usar as espadas naturais para guerras naturais e espada espiritual para guerra espiritual. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nós possamos viver essa vida, Senhor, movida e guiada pelo Teu Espírito Santo. Quero orar, Senhor, pela vida de todos aqueles que foram citados aqui, todos aqueles que estão colocando os seus nomes, nomes de pessoas agora diante desse tempo de oração. Nós pedimos a Deus que cure, Pai, que o Senhor cure agora, em nome de Jesus, todos aqueles que estão doentes. Oramos por aqueles que estão desempregados. Oramos, Pai, que o Senhor abra portas, que o Senhor faça milagres, que o Senhor faça, Pai, com que o sobrenatural aconteça de uma forma gloriosa. Pai,
Eu te louvo, Deus. Te louvo porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuida do nosso país, cuida das autoridades da nossa nação. O nosso papel como igreja, Senhor, é orar, é interceder, é de fato nos posicionarmos, Pai, diante daquilo que tem acontecido. E nós queremos nos posicionar como igreja e orar, e clamar aos céus, pedir ao Senhor que venha, alinhando a nossa nação, alinhando as nações da terra. Como igreja do Senhor, Pai, nos dá forças, nos dá graça. Abençoa cada um dos teus filhos agora. Nos dá uma noite de paz e descanso, uma noite de alegria na tua presença, Pai. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, muito bom, Deus abençoe. Mislene, Miriam, Deus abençoe você, viu? Muito bom, Deus abençoe você, Tavares, família querida, família amada, a Sofia aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Amamos todos vocês, que o Senhor guarde a vida de cada um, tá bom? Estaremos aqui no próximo sábado, na nossa live às 20 horas, adorando ao Senhor, ouvindo de Deus aquilo que Ele tem para nós. E guarda essa palavra no teu coração, viu? Guarda essa palavra no teu coração. Medita nela. Você que está chegando agora, se você quiser ouvir toda a palavra, nós vamos deixar tanto aqui no Face, como lá na página da Viva Church, lá no YouTube. Você pode acessar e assistir a hora que você quiser compartilhar com alguém. Tá bom? Deus abençoe você. Uma ótima quinta-feira. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém? Fica com Deus. Um beijo no coração. Amamos vocês, viu? Saudades de todos. Beijo, Rose. Tô mandando um beijo para você, Sofia. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor é bom. Abençoe, Cláudia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abençoe, Cláudia. Aleluias. Glória a Deus, Rodrigo. Deus abençoe vocês, viu? Aleluias. Abençoe. Deus te abençoe, Miriam. Te fortaleça, você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Fernanda, Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Deus te abençoe. Guarda essa palavra. Deus tem algo poderoso aí pro teu coração, viu, Fernanda? Em nome de Jesus. Nós somos daqueles que avançam, resistem e avançam, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Priscila. Deus abençoe você. Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Tchau. Estão saindo. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor é bom, viu? O Senhor é muito bom. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até sábado.